Beleza, então bora lá. Na aula de terça-feira, a gente estava falando sobre essa coisa de relação entre tensão e corrente. Foi isso que a gente estava discutindo, Fred? Eu estava falando para vocês, cara, eletrônica é a gente estudar o seguinte problema. Eu coloco uma tensão em algum lugar, num circuito, produz uma corrente. Basicamente é isso. Esse é o problema de eletrônica. Tá? E aí, obviamente, a gente quer fazer algum tipo de função com isso, né? Tipo assim, quero colocar minha voz em algum lugar, quero usar essas relações aí, tensão, corrente, transformando, e fazer algum tipo de processamento, filtrar, amplificar, retificar, sei lá, o que quer que seja que a gente vai fazer. Executar algum tipo de processamento em algum tipo de informação, tá? E aí, terça, eu estava comentando com vocês que, cara, basicamente a gente tem a gente tem quatro relações que vão interessar aqui pra gente, tá? A primeira delas a gente chama de resistor. E aí, percebe que até a linguajar muda um pouco, né? Fica estranho, porque, tipo, porra, eu tô falando, por um lado, eu tô falando de uma coisa física. De lá, tem um componente físico, um dispositivo físico, que a gente chama de resistor, que tem um determinado comportamento. Mas eu tô bastante interessado aqui na hora da teoria, tá? Em entender o resistor como uma relação linear. Uma relação linear. Estão vendo aqui? Então, uma relação linear entre essa tensão e corrente. Estou interessado em entender o resistor como isso aí, tá? E vai ser, tipo assim, uma das coisas mais úteis que vai aparecer aqui, tá? O pessoal de eletrônica 1, velho, ficavam achando que a primeira aula eu virei para eles e falei assim, cara, o circuito mais importante que tem em eletrônica, tá? É o divisor de tensão resistivo, que é 2 resistores, né? Vou chamar aqui de R1, vou chamar isso aqui de R2. Tem uma tensão que eu vou chamar aqui de Vin, tem uma tensão aqui que eu vou chamar de Vout, e eu virava para eles e falava, cara, olha só, o circuito mais importante que tem em eletrônica é esse aí, tá? Como é que é, Léo, né? Por que esse aqui é o mais importante? Porque todos os circuitos de eletrônica, praticamente, são uma variação disso aí. Todos eles. Aí você tira um R1 e bota um capacitor, bota um transistor, bota um indutor, bota não sei o que, tira o R2 e bota o transistor, tipo assim, basicamente é isso, tá? Por isso que é interessante a gente entender bem essa ideia do resistor. Primeiro motivo pelo qual é importante entender bem a ideia do resistor. O segundo motivo, tá, é que quando a gente tiver relações e a gente vai... Os circuitos mais interessantes, na verdade, eles são os circuitos não lineares, que é quando a gente consegue fazer algum tipo de função bem mais rica, bem mais interessante do que os sistemas lineares conseguem fazer. Tá? Só que o sistema não linear tem um problema, é difícil de resolver. Normalmente é difícil de resolver. Tá? E aí, aqui em eletrônica vai ser bastante comum a gente aplicar uma técnica que a gente vai chamar de linearização, que é uma técnica muito comum, inclusive, usar em engenharia. Tá? Para resolver esse problema de eu tenho um sistema não linear, eu quero entender o comportamento dele numa região bem delimitada, uma região bem específica ali do comportamento dele, tá? E aí, essencialmente, o que a gente faz é, pega uma função não linear qualquer aqui, o que a gente faz é escolher um ponto, que a gente vai chamar aqui em eletrônica de ponto de operação, tá? Vou até escrever, ponto de operação, e falar assim, nesse ponto de operação, se o meu sistema fosse linear, como que seria? Essencialmente o que vocês fizeram lá em cálculo 1. Aproximação de primeira ordem lá. Lembra aquela história de série de Taylor? Aproximação de Taylor, de Maclaurin? É pegar até o termo de ordem 0 e o termo de ordem 1. Uma constante mais
Vai ficar assim, A mais BX. Ou, sei lá, uma coisa assim. Hã? Cálculo 1. 2, sei lá. Né? Quando eu sou velho, quando eu fiz era cálculo 1. Hã? Tudo bem. Mas aqui, graficamente, o que a gente está fazendo, tá? Pegar, escolher um ponto na minha função, que eu estou dando um nome muito específico aqui em eletrônica, que eu estou chamando de ponto de operação. E por que eu estou dando um nome muito específico, tá? Porque é um lugar na minha função onde eu escolho uma tensão e ele produz uma corrente para mim. Lembra que é todo aqui para a gente está tratando de relação tensão-corrente. Tudo bem? Você me dá uma tensão num lugar, eu tenho uma função lá qualquer, um circuito lá qualquer, eu boto uma tensão, ele produz uma corrente em algum lugar. Esse ponto aí, fixo, é estático, perceba, fica paradinho, tá? Tipo, pum, eu estou chamando de ponto de operação. Perceba que eu posso escolher o ponto de operação onde eu quiser. Eu posso escolher esse daí, vermelhinho, que eu desenhei aí. Eu posso escolher esse outro aqui, azulzinho. Ó. Uma outra tensão, uma outra corrente. Um outro ponto de operação. Tudo bem? E aí perceba, se eu linearizar minha função, meu sistema, em torno daquele primeiro lá, o ponto vermelho, vocês estão vendo bem, né? Em torno do ponto vermelho, eu tenho um determinado comportamento, que é descrito ali por aquela retinha. Tá? E aí a ideia é que, opa, essa retinha, ela aproxima bem aqui o comportamento do meu sistema. Perto desse ponto de operação, perceba, perto desse ponto de operação, mas ela funciona mal aqui, ó, longe do ponto de operação. Tipo, fica muito distante, fica muito diferente do meu sistema mesmo. O meu modelo, a minha explicação, a minha simplificação. Tudo bem? Então perceba, tem limite para isso. Por isso que o ponto de operação é importante. Definir um ponto de operação. Porque definir um ponto de operação, por exemplo, o comportamento desse sistema específico, não linear aqui, nesse ponto de operação vermelho é 1, essa reta aí, ó. Tudo bem? E aí, volta lá na discussão que a gente teve na aula passada. Toda vez que eu enxergar uma reta no gráfico VI, é para eu pensar no quê? No quê? No resistor. Porque o resistor é a coisa em eletrônica que explica para mim essas retas. Tudo bem? Perceba que essa retinha vermelha, não tem como eu falar, é um resistor. Porque não passa pelo zero, certo? O resistor tem que passar pelo zero, né? A curva dele. Que é o que está do lado esquerdo aí. V é igual a RI. Ou I é igual a V sobre R, que é como eu prefiro. Se o V for zero, o I tem que ser zero. Independente de qual seja o R lá no resistor. Então, para ser resistor, tem que passar pela origem. Aquela retinha vermelha não está passando pela origem. Vocês estão vendo aí. Então, precisa de alguma outra coisa. Tá? Mas, esse comportamento aí de ser uma reta no gráfico VI é imediatamente para eu pensar, cara, tem a ver com resistor. Vamos melhorar, vamos arrumar essa coisa aqui agora, hoje. Tá? Mas é para pensar assim, parece com resistor. Tudo bem? Professor, Sim. parece com resistor se passar pelo zero. Não, se for reta, parece com resistor. Se uma reta aí tem uma inclinação aí, parece com resistor. Acabou. A gente descarta essa analogia se não passar pelo zero? Não, a gente vai consertar ela. Vou explicar como é que a gente ajusta aí. Tudo bem? Repare que a escolha do ponto de operação é essencial. Porque, olha só, se eu escolher operar o meu sistema, eu escolho onde eu vou botar o ponto de operação. Tá? Eu escolho, é uma opção, uma decisão minha, do projetista. Eu digo onde é que essa coisa tem que operar. E aí eu projeto em torno dessa informação. Tudo bem? Mas olha lá, se eu escolher o azul, repare que eu vou lá, posso fazer a linearização em torno do azul ali, vai dar outra reta. Parece com resistor também, né? Porque é uma reta, mesmo conceito. Mas é uma reta bem diferente do vermelho, certo? Não é? Bem diferente do vermelho? Bem diferente em que sentido? Volta aqui no gráfico da esquerda. A gente olhou e falou assim, se é resistor, é uma reta que passa pela origem. E tem uma determinada inclinação. Tudo bem? Quanto que é essa inclinação? Se eu aumentar de 1 unidade de tensão, ou começar a botar o linguajar aqui.
Se eu andar ΔV de tensão, estava aqui, ó, andei para cá, aumentei de ΔV, não interessa quanto que era no começo. Tinha V1, fui para um V2, a diferença aqui, ΔV. É o ΔVzinho que vai aparecendo toda hora aqui nas minhas equações, diga. Esse delta que o senhor está falando é o mesmo delta infinitesimal que a gente vê em cálculo. É, porque a gente, na hora do no linear aqui, não importa que tamanho que é esse delta, dá sempre na mesma. Você vai ver, tipo, do lado de cá, no não linear, importa o tamanho desse delta aí. Aí você quer uns deltinha pequenininho, assim, na prática, é o deltinha do cálculo lá, tá? Tipo, no limite, tá, não sei o que, aquela coisa toda lá, tudo bem? Mas aqui é engenharia, não é matemática, tudo bem? Mas olha lá, se eu aumentar de ΔV, tudo bem? A corrente do lado de cá aumenta de ΔI. E quanto que é esse ΔI aí? Quanto? Fala um pouco mais alto. ΔV sobre R, exatamente. ΔV, que foi o tanto que eu aumentei ali, sobre R. Multiplica por 1 sobre R. E esse 1 sobre R a gente está chamando de condutância. E o R a gente chama de resistência. Tudo bem? Tudo bem? Aí, olha lá, volta aqui. Fica aqui comigo, no ladinho da esquerda. Se eu aumentar o R, o que acontece com essa curva aí? Ela faz o quê? Fica mais horizontal. Ela vai inclinando para baixo, assim, né? Se eu aumentar o R, fica mais assim, certo? Tipo, a curva pivota. Continua passando pelo zero, certo? Então ela gira assim, ó. Todo mundo ok com isso? E se eu diminuir o R? Faz o contrário, né? No limite, a gente não discutiu isso na terça-feira, no limite, que eu aumento para o R até infinito, lá, coisa muito grande, vai ficar horizontal. No outro limite, quando o R for zero, ou bem pertinho de zero, um número muito pequenininho assim perto de zero, vai ficar uma reta bem vertical aí, passando pelo zero ainda. Aí o primeiro a gente deu o nome de circuito aberto, certo? Que quer dizer, independente da tensão que você coloque em algum lugar lá, a corrente é zero. No segundo caso, quando estiver bem vertical, a gente deu um nome, chama de curto-circuito, que significa, independente da corrente que estiver passando aí, naquele lugar, a tensão é zero. A diferença de tensão é zero, em cima daquele dispositivo qualquer aí que você estiver analisando. Diga. Tem diferença falar que não tem corrente para a corrente ser zero? Ou é a mesma coisa? Eu não gosto muito desse termo não tem corrente. Eu acho muito impreciso. Só isso. Eu prefiro falar, a corrente aqui é zero. Quando alguém fala para mim não tem corrente, eu fico com uma sensação, é muito pessoal, eu pessoalmente fico com a sensação de que alguma coisa está desconectada da outra. É fisicamente desconectado, mas a gente vai ver aqui que tipo, a gente produz corrente zero sem desconectar nada. Tipo, as conexões e desconexões, elas são eletrônicas, o circuito é estático, a geometria dele, né? Mas um circuito aberto não tem conexão, né? De um lado para o outro. Não falo isso. Por quê? Porque na hora que a gente fizer uma chave eletrônica, por exemplo, aqui, ó, eu vou conseguir fazer esse lado com esse lado aqui, eu consigo fazer uma determinada situação onde essa corrente é zero ou aproximadamente zero, sem tirar o transistor daí. Transcondutância. Hã? Tem a ver com transcondutância? Tem a ver com transcondutância, sim, tem a ver com a condutância dessa coisa aí. Eu consigo fazer essa coisa aqui ter uma impedância muito grande, tipo assim, funcionar aí com uma chave aberta. Então, assim, do ponto de vista lógico, que seria equivalente a ter uma chave física que desconecta um lado do outro. Mas eu não gosto de pensar, tipo, quando alguém fala pra mim não tem corrente, eu penso que fisicamente alguém desconectou alguma coisa da outra, mas aqui não tem desconexão nenhuma. Entendeu? O dispositivo tá lá, esse lado aqui, o que tiver aqui do lado de cá, tiver do lado de cá, eles estão conectados via o transistor tá lá, velho. Entendeu? Só que a corrente é zero. Circuito aberto. Pode estar um circuito aberto com uma tralha lá enfiada lá no meio. Tudo bem? Não pense no vácuo, assim, o circuito aberto no vácuo. Circuito aberto é corrente igual a zero. Tá? Tudo bem até aí, gente? Aí repara lá, olha lá, agora do lado direito ali, nas curvinhas no não linear, que a gente está linearizando. A aproximação vermelha
é muito parecido com a aproximação azul no sentido que é uma reta. Acho que a gente vai pensar no resistor. Mas a natureza, o parâmetro desse que explica esse resistor para mim é bem diferente um do outro, né? Explica aqui para mim, Fred. Olhando o vermelho e o azul aqui. Quem que tem resistência maior? Se eu estiver pensando no resistor. Se eu estiver pensando que o vermelho eu vou explicar para um resistor. E não é ainda. Precisa de mais alguma coisa, porque não está passando pelo zero. Mas se eu for pensar que eu vou explicar para um resistor, porque é uma reta. E o azul também, um outro resistor. Qual tem resistência maior aí? É? O azul. Por quê? Porque uma grande variação de tensão vai ficar uma pequena variação de corrente. Exatamente. Eu esperava uma resposta mais simples e tranquilamente, mas foi até bem mais preciso, tá? Eu só esperaria que você respondesse para mim, porque a inclinação aqui é menor, tipo, tá mais horizontal. Beleza. Porque a gente vai ver muito gráfico aqui, a gente olha muito gráfico assim, tipo, e eu quero que vocês comecem a pensar assim, e a gente vai fazer isso hoje. Ah, tô vendo uma parada aqui, que eu não sei explicar, não sei nem como é que é a equação, a gente vai ver a equação depois. Mas tô vendo uma parada aqui, um gráfico aqui. Cara, nesse lugar aqui, nesse pedaço aqui do gráfico, parece uma reta? Entre as, corta esse pedaço e fala assim, aí a gente vai se perguntar, eu consigo, se é mais ou menos uma reta, não precisa ser perfeito, tá? Se é mais ou menos uma reta, cara, vamos tirar essa coisa que eu não sei explicar e vamos botar um resistor no lugar, porque o resistor eu sei fazer tudo, velho, o resistor, velho. Tipo, fiz uma disciplina inteira, de um semestre inteiro, circuito Zoom, que só tem resistor lá na parada, velho, não é possível que eu não saiba calcular um negócio com resistor, tá? É exatamente isso, tudo bem? Só que em outro lugar da curva, eu vou olhar e falar assim, nesse outro lugar da curva, nessa outra região, pô, parece uma reta aqui também, uma reta diferente daquela outra, a inclinação tá diferente. E o exemplo que eu vou mostrar para vocês, numa reta, é exatamente uma dessas assim, que não passa pelo zero, e uma outra é uma que parece uma reta, mas que passa no zero ainda. Tipo assim, aí é na tora, sabe? Tipo, o cara ainda passou pelo zero, filho. Aí não tem como não pensar no resistor. Tá? E quanto que é a resistência? Não preciso de conta, não preciso de equação nenhuma para fazer, não preciso fazer conta nenhuma. Quanto, se eu tenho um gráfico lá, velho, tipo, tem um simulador, me deu um gráfico. Supondo que o simulador está certo. Tá? Supondo que o simulador simulou a coisa certa. Que eu sei operar ele. E a gente vai tratar disso também. Mas supondo que ele me dê um gráfico certo. Cara, como é que eu faço para... Eu vou falar assim, eu quero aproximar aqui uma retinha. Como é que eu faço para aproximar uma retinha aqui e calcular a resistência? Tu tá cansado mesmo, né? Hã? Mas você tem uma reta lá. Aí você fala pra mim, tem a ver com a inclinação. Beleza, como é que você mede a inclinação numa reta? Oi? Não, mas vamos mais específico. Como é que você mede a parada? Pega dois pontos, bota lá um V1, VI1, pega um V2, bota um I2, inclusive a gente vai fazer com os cursores lá, você vai ver que funciona, bota lá. Aí calcula quanto deu ΔV, você escolhe lá qualquer quantidade lá que você achar razoável, vê quanto que deu ΔI, aí você calcula a razão dessas duas coisas, não é? Aí você usa V igual a RI, lei de Ohm. Ninguém vai errar a lei de Ohm aqui, né, gente? Ninguém vai errar a lei de Ohm aqui, né, velho? Tipo assim, errar a lei de Ohm nessa altura do campeonato não vai rolar, viu? Assim, tudo bem? Mas é lei de Ohm. Lei de quem? Tudo bem? Lei assim, V igual a RI. Aí você faz lá, V igual a RI, você tem o V, você tem o I. No caso, você tem um ΔV, tem um ΔI, pô, mas é V igual a RI do mesmo jeito. Tudo bem? Tranquilão? Todo mundo bem? Beleza. Então, esse é a primeira coisa, tá? E aí a gente ainda estava tratando na aula passada aqui, antes de eu ir antes de eu resolver esse problema de, tá bom, e o fato de não estar passando pelo zero, mas já vamos chegar lá. Mas antes disso, tá? Outras duas relações que vão ser importantes aqui pra gente, inclusive para eu conseguir explicar essa coisa do não estar passando pelo zero, tá? A primeira, esse componente que a gente chama de fonte de corrente. E o que a fonte de corrente faz? Tá? Ela fala para mim, independente da tensão que você colocar aí, a corrente I está determinada. Vou chamar de I0 aqui, uma constante. Tudo bem? Ela está falando isso aqui para mim, certo? Está falando isso para mim. Olha só, independente de quanto seja,
Você conhece. Onde que está a minha coisa? Você conhece a corrente. Você não sabe nada da tensão, mas você sabe tudo da corrente. Inclusive nessa toada. Você pergunte, o que é que eu sei? Na hora que eu vejo o componente, o que é que eu sei sobre ele? Qual a informação que ele já me dá? Cada um deles te dá alguma informação. Um é a coisa linear, esse aqui te dá a corrente, vai ter um que te dá a tensão. Tudo bem? Se pergunta, o que eu sei sobre... Eu vi o circuito. O que eu sei, que cada coisinha do desenho me fala. Ah, eles me falam isso. Tudo bem. Quais outras informações eu vou poder juntar aqui que estão implícitas no desenho? Já vai tratar, mas... Lei de Kirchhoff. Não tem muito. Tem mais duas informações que eu tenho que estão sempre lá. Estão sempre implícitas. Tá bom. Agora como é que eu junto isso para ir resolvendo as coisas? Que é o que a gente vai ficar fazendo aqui. Tá? Eletrônica é isso, é só isso. Eletrônica é só isso. Tudo bem? É só isso e não ter medinho de falar que o divisor de tensão é o circuito mais importante. Tudo bem? E ficar procurando o divisor de tensão lá nos circuitos complicados. Só isso. Vamos lá. Opa, como é que é o gráfico dessa parada aqui, velho? Como é que é o gráfico dessa parada? Você usa o gráfico VI. VI, independente da tensão, a corrente é constante. Então, uma coisa assim, né? Ó. I0 aqui. Certo? Bem horizontal. Todo mundo tá vendo? Todo mundo tá vendo? Primeira coisa que eu quero que vocês reparem. É muito parecido com o circuito aberto, né? Com o circuito aberto, eu vou desenhar ele aqui no mesmo gráfico de azul. Ó. O circuito aberto é assim, né? Vou chamar aqui, ó, CA. Circuito aberto. É na corrente igual a zero, especificamente. A fonte de corrente é muito parecida. É a mesma inclinação. Ó, é reta. É a mesma inclinação. Não passa pelo zero. A única diferença é essa, né? De três coisas, é a única diferença, né? E o que eu gostaria que vocês reparassem. A fonte de corrente faz deslocar para cima e para baixo as coisas aqui nesse gráfico, não é? Se eu aumentar o I0, o que acontece com esse gráfico aí, verdinho? Ele vai para cima. Ele sai daqui e vem para cá, ó, sobe. Então eu consigo escolhendo o valor da fonte, eu controlo para cima e para baixo aí. Estão sacando que é para isso que ele faz? É isso que eu quero que vocês percebam. Para que serve a fonte de corrente? Para deslocar as respostas aqui no gráfico VI, nesse mundinho da eletrônica, para cima ou para baixo. Para aumentar ou para diminuir a corrente. Todo mundo está vendo que é isso, para isso que ele serve? Deslocar para cima e para baixo. Pensa assim. Desloca, aumenta ou diminui a corrente. É só isso. É até meio óbvio, assim, quando alguém fala assim para você. Tá? Mas provavelmente o professor de circuitos 1 não falou, a fonte de corrente serve para jogar para cima e para baixo. Hã? Falou? Quem foi o seu professor de circuitos 1? Fui eu. Normalmente, mas eu sou estranho. E a fonte de tensão? A fonte de tensão fala assim para mim. Independente da corrente que circular por esse ramo, a tensão que vai aparecer aqui é V0, eu determino. Eu conheço, eu escolho. Onde V0 é uma constante que eu escolhi, eu projetista. Eu escolho. Eu já imponho ao circuito essa diferença. Tudo bem? É isso que ela está falando para mim. E aí, se eu olhar o gráfico dessa parada aqui, opa, esse gráfico aqui tem uma natureza um pouco diferente. Vou fazer de vermelho. Por um lado é uma reta, mas é uma reta que, se eu entender que a entrada é a tensão, é uma coisa que não é uma função. Então eu vou inverter aqui meu raciocínio. Vou pensar assim, a entrada é a corrente. E aí ele está falando para mim, independente da corrente, qualquer corrente que você escolher, qualquer ponto que você escolher aqui, para cima ou para baixo, qualquer ponto que você escolher para cima ou para baixo, a tensão está determinada. A tensão é a mesma, tá? Então, alguma coisa assim, ó, onde esse lugar aqui é o V0, que eu escolho. Beleza? Opa, é muito parecido com o curto-circuito, não é? Como é que era o curto-circuito? Vou fazer ele de amarelo aqui, ó.
Curto-circuito. É uma reta, os dois são retos. A inclinação é a mesma. Está vertical. A mesma inclinação, é a mesma reta, a mesma inclinação, só passa por um ponto diferente. Um passa na origem, que é o curto-circuito, o outro não. O outro passa no ponto que eu escolher. Certo? Tudo bem, Fred? Mas é muito parecido, né? É muito mais parecido do que é diferente. É muito mais parecido do que é diferente. Se todo mundo que fez matéria comigo escuta eu falar muito, enfatizar muito isso. Quando você olhar duas coisas, primeiro tenta enfatizar, tenta perceber o que essas coisas são parecidas e não o que elas são diferentes. Que normalmente é o contrário que a gente tenta fazer o tempo todo, sabe? A gente tenta estressar muito o contraste. Mas estressar o contraste é importante. Não estou dizendo que não seja, tá? Mas, do ponto de vista de formar uma teoria mental para entender o que está acontecendo, é mais fácil você entender uma coisa do que entender duas. É muito mais fácil, é o dobro mais fácil entender uma coisa só do que tentar entender duas. Muito mais fácil, é o dobro mais fácil. É o triplo mais fácil de entender uma coisa do que tentar entender três. Se você tiver uma explicação para três situações diferentes, é mais fácil de entender do que ter três explicações para três coisas diferentes. Por isso que eu enfatizo muito. O que essa coisa é parecida com o quê? Ah, beleza, é muito parecido com isso. Então tá bom, então junta aí na tua cabeça as duas coisas que tem que ser meio que, se não o mesmo, um conceito muito próximo. Tudo bem? E aí depois você vê, tá bom, mas a diferença é essa, a diferença é aquela. Beleza? Vai por mim, que é assim que funciona o mundo. Beleza. O V0, esse V0, o que ele está controlando nesse gráfico aí? Se eu aumentar o V0, o que acontece com a curva vermelha? Vai para a direita, não é? Se eu aumentar o V0, essa coisa sai daqui e vem para cá. Ó. Então, a fonte de tensão, o que ela está fazendo aí? Para que ela serve? Para deslocar os gráficos aí, nesse gráfico VI, para a esquerda e para a direita. Para aumentar a tensão ou para diminuir a tensão? É meio óbvio, né? Tinha fonte de tensão. Para que ela serve? Para aumentar a tensão ou para diminuir a tensão? Jogar para a esquerda ou para a direita? Para que serve a fonte de corrente? Para aumentar a corrente ou diminuir a corrente? Para jogar para cima ou para baixo? Todo mundo bem com isso, gente? Todo mundo bem com isso? E pensa assim, tá? Ó. Fonte de corrente serve para jogar para cima e para baixo. Fonte de tensão, para a esquerda ou para a direita. Agora, já na sequência, eu vou mostrar para vocês que é basicamente a mesma coisa. Tá? Tipo assim, você pode jogar para a esquerda, para a direita ou para cima e para baixo e meio que dá na mesma. O circuito seria um gráfico de resistor linear com R tendendo para menos infinito. Menos infinito não, para zero. Para zero. Curto-circuito que você falou. Curto-circuito, resistência zero. A resistência de menos infinito é um circuito aberto também. Qual é a diferença dele para menos infinito e para mais infinito No no curto-circuito? curto-circuito? No curto-circuito não. No circuito aberto. Vai dar na mesma, né? No dois casos vai dar reta horizontal. Horizontal. Só que um para um lado, descendo para um lado e descendo para o outro. Mas você vai chegar no mesmo lugar. Não, só para entender. Você tá fazendo assim e fazendo isso, e a outra a resistência negativa você tá assim, né? Aí você tá vindo pra cá. Mas normalmente não sei onde que seria útil pensar isso. Podemos devagar. Claro, Talvez. mas vai devagar. Não, Diga. talvez por isso aí, quem sabe, né? Quando a gente via lá em produção de circuitos elétricos, tinha circuito equivalente que a gente, quando tinha fonte de tensão no curto e quando tinha fonte de corrente, tirava. Talvez por essa semelhança. Você botava em curto. Você faz um curto para determinar uma corrente, né, de curto-circuito. Aí você faz o aberto para determinar a tensão em aberto. É mais ou menos, eu até vou comentar aqui de onde que vem essa coisa. Hoje, agora. Beleza? Mas todo mundo bem até aí, gente? Isso aqui eletrônica é isso aí, tá? E quando eu falo que eletrônica, você já sabe eletrônica, porque, tipo assim, o pessoal fica achando que eu tô zoando, véio, mas eu não tô zoando. Eletrônica é isso aí, que você viu lá, já tem anos que você estudou isso aqui.
Tá aí, tudo bem? Então vamos lá, segue o baile. Beleza, professor, mas olha só, nesse sua coisa aqui de trás, essas retas aí não estão passando pelo zero. Mas olha só, pensa aqui comigo. Pensa comigo aqui. Se eu tenho uma reta aí, V, I, e ela está aqui. E eu falei para vocês, cara, olha só, vamos pensar que isso aqui é um resistor. Se fosse um resistor, eu vou lá e calculo a inclinação dessa parada, e eu falo assim, beleza, então tem uma resistência aí associada a isso. Seria uma reta passando aqui, né? Com a mesma inclinação. Tudo bem? Beleza. Aí eu pergunto para vocês, para eu sair dessa reta aqui, eu vou chamar de R, que é o resistor puro, e vir para essa reta aqui, que é de fato alguma coisa que me interessa, que a gente viu lá, que é o que a gente vai usar para aproximar as funções, o que eu preciso fazer com ela? Calma. É isso mesmo, mas eu quero um passo atrás antes. Você pode pensar assim, professor, você pode pensar que é a mesma curva, você pode empurrar ela para baixo, né? Pode ser assim? Pode ser assim? Posso pensar que eu quero empurrar para baixo. Como é que empurra para cima e para baixo as coisas? Fonte corrente. Beleza. Então, quero juntar um resistor com a fonte corrente. Tudo bem? Eu, basicamente, só tenho duas formas de conectar as coisas aqui em eletrônica. Ou eu coloco as coisas em série, e aí seria alguma coisa assim, ó. Ou eu coloco as coisas em paralelo, e aí seria alguma coisa assim. Qual delas? Oi? Em paralelo. Por quê? A tensão seria constante? Na de cima, a corrente aqui está determinada, é constante. E aí, se eu fizer o gráfico, se eu mexer nessa tensão aqui, V, e olhar a corrente, como é que ficaria o gráfico? Ora, professor, se você mexer o V, a corrente é constante, porque a fonte de corrente está forçando corrente constante no ramo inteiro. Série significa corrente igual numa coisa e na outra. Então, se a corrente é constante lá da fonte corrente, lá no resistor também será, né? E aí o gráfico daquele primeiro, então tem que ser alguma coisa assim, né? É isso que eu estou procurando? Não, então não é isso. De novo o quê? Qual parte? Eu não entendi por que aquele primeiro circuito Horas. série é uma reta horizontal. Porque olha só, o gráfico aqui é, eu vou colocar tensão em algum lugar e eu quero olhar a corrente. Então, pensa aqui, ó, que isso aqui, deixa eu desenrolar ele aqui. Pensa que isso aqui está dentro de uma caixinha, e aí a caixinha, porque você pode pensar, um resistor, um capacitor, qualquer coisa aí, que no caso específico é o resistor em série com a fonte corrente, tudo bem? Eu vou colocar um V aqui, que é a minha variável de controle, e eu quero olhar a corrente. E aí é o que eu ploto lá no eixo Y. Não é isso que eu estou fazendo? Tudo bem? Então, aí olha lá. O que tem dentro dessa caixinha aqui é essa configuração, que é essa que está aqui. Tá vendo? Aí olha só, o que significa conexão em série? Significa que essa corrente é igual a essa. Que eu pego a corrente de um e ela vai ser igual no outro. Conexão em série significa exatamente I1 é igual a I2. É essa a equação que vem de lei de Kirchhoff das correntes. Nesse nó aqui intermediário, nesse nó do meio aqui, certo? Aí olha lá, ó. Se a corrente I1 é igual a I2, então a corrente está entrando aqui, que é o que eu quero descobrir no final das contas, é o I1, é o que passa pelo resistor, mas o que passa pelo resistor é igual ao que passa pela fonte corrente. E na fonte corrente, o que a gente viu lá agora, e na terça-feira? O que a fonte corrente me fala? A corrente é constante independente da tensão. A corrente é constante, a corrente já está determinada. Então a corrente lá no resistor, que é igual, já está determinada. Não interessa a tensão que aparecer lá em cima daquele resistor. A corrente... Aliás, deixa eu melhorar.
Não é que não interessa no resistor, naquele resistor específico. Mas o resistor vai se ajustar. A corrente vai ser dada pela fonte de corrente. O resistor vai produzir uma tensão de forma a ajustar o V igual a RI. Bom, e essa tensão vai ficar constante em cima do resistor. De tal forma que, na hora que eu mexo aqui, essa tensão aqui, independente do tanto que eu coloque aí em cima, a tensão no resistor está constante, porque a corrente está constante. A corrente na fonte de corrente está constante, porque é isso que ela faz, mas a tensão na fonte de corrente não está constante, vocês concordam? Se eu aumentar o V, a tensão nesse cara aqui, esse primeiro pedacinho VR aqui, fica constante, porque a corrente é constante, aí V igual a RI impõe que a tensão é constante, e se implica que essa tensão aqui, VF da fonte, vai mudar para acomodar a mudança da tensão lá de fora. A lei de Kirchhoff das tensões. V é igual a V2 mais VR mais VF. Tudo bem? Então, olha, a fonte corrente é um bicho meio mágico, tá? Porque você mexe a tensão e a corrente continua paradinha. E ela absorve essas mudanças de tensão externas aí. Tá vendo para onde vai a tensão? Você mexe a tensão, para onde que ela está indo? O que está acontecendo? A fonte corrente está absorvendo essa tensão aí. De tal forma que fica corrente constante. Tudo bem? Por quê? Porque é isso que ela faz. Diga. A gente vai ver aqui. Sim. Tudo bem até aí, gente? Tudo bem? Então não é esse primeiro, então é o segundo, certo? É a segunda configuração aqui. Que é uma fonte corrente mais o resistor. Todo mundo bem com isso? Tá? Esse cara aqui, vocês deram o nome para eles lá em circuitos 1 de novo. Como é que era o nome dessa coisa? Não, você deu outro nome. Também não é esse nome ainda. Circuito equivalente de Norton. Circuito equivalente de Norton. Que é assim com a fonte de corrente. Tudo bem? Aí, vamos lá, ó. O valor que eu vou chamar de R0, que essa resistência aqui no modelo, ela é dada pela inclinação da curva que me interessa ali, obter. Certo? Tudo bem? O valor da fonte de corrente, que eu vou chamar aqui de 0, tá? É o valor, o tanto que eu quero abaixar ou levantar isso daqui. Tudo bem? Não vou fazer continha nem nada, ou convencionar, mas assim, aí guarda uma convenção aqui, porque aí vai andar mais rápido para vocês. Do jeitinho que eu desenhei aí, ó. Do jeitinho que eu desenhei aí. Se você considerar a fonte de corrente aqui, ó, tá apontando para baixo no desenho. Vocês vão ver que vai ser muito comum, muito mais comum eu desenhar a fonte de corrente de cima para baixo do que de baixo para cima. Pensando assim, a água vai de cima para baixo, ela cai. Então a corrente tem que sair de cima e para baixo, assim, descendo. Beleza? Tipo uma cascata. Pensa alguma coisa assim. E aí, se a água vem de cima para baixo para cair, é porque o potencial em cima tem mais energia do que embaixo. Então é mais em cima e menos embaixo. Certo? Então é mais em cima e menos embaixo. Todo mundo bem? Aí, calma, só um segundo. Só para fechar aqui. Nessa convenção aqui, o I0 positivo é empurrar para cima os gráficos. Tudo bem? Então, se eu quero empurrar para baixo, nesse exemplo aqui, eu faço o quê? O que significa? Faz um I0 negativo. Pronto. Tudo bem? Você está empurrando para baixo. Aí você está empurrando para cima, só que no sentido contrário. Todo mundo consegue aceitar essa parada, né? Aí, em vez de ter uma cascata, você está meio que... Que aí é o problema da gravidade, tem a gravidade negativa aqui, né? Diga, Felipe, pergunta de novo. Nesse caso aí, o R vai ser igual ao R0. Eu estou chamando de R0. O R azulzinho aqui vai ser igual ao R0, já que é uma declinação da reta. Eu estou chamando aqui de R0, a inclinação que vai... Aliás, a inclinação aqui é, tipo assim, aqui andou uma unidade, aqui anda 1 sobre R0 unidades, né?
Lembra disso, é o inverso da parada. A inclinação aqui é dada pela condutância. Então, a minha pergunta é se aquele valor de resistência é o mesmo valor do... Qual o valor de resistência? do Isso aqui que R0? está escrito aqui? Se esse aqui do R É a mesma inclinação. é o mesmo valor que a gente colocaria no Isso, R0. nesse R0 aí, é esse R0 aí. Todo mundo bem? Esse R0 a gente vai dar nome para ele. Tá? A gente vai chamar de impedância característica do circuito, ou impedância de saída, ou impedância de entrada. Mas é isso aí. Em geral, a gente vai chamar de impedância de saída. Vocês vão ver que nos contextos onde ele aparece, faz mais sentido chamar assim. Isso aqui vai ser... Isso aqui, lá em Eletrônica 1, a gente deu, inclusive, outro nome para isso aqui, ó, modelinho de Norton aqui, do jeitinho que está aqui. A gente chamou isso aqui de modelo de pequenos sinais do transistor. A gente chamou assim lá. Eu não gosto muito desse nome, tá? Eu vou tender a chamar mais de modelo linear do transistor. Porque o modelo é linear, né? Toda aquela coisa que está discutindo já atrás ali e tal, não sei o que. Eu estou linearizando a operação de alguma coisa não linear em torno de um ponto de operação. É fazer isso aqui. Por isso que você estudou lá Norton, TVNAM, aquela parada toda. Na hora que você estudou, não faz sentido, não serve pra nada, velho. Tipo, na hora assim, sabe? Mas é muito difícil. Eu entendo também que tem uma questão pedagógica de não falar isso e aí já sai tacando logo o problema não linear e depois falar assim, tá bom, mas vamos fazer aqui a aproximação e aí tentar, acho que, não sei que seria um bom caminho, mas enfim. Uma hora as coisas começam a se encaixar, tipo, a gente espera, pelo menos, tá? E aí eletrônica 2 e eletrônica meio que é a hora, assim, que terminar de juntar as peças. Todo mundo bem com isso, gente? Todo mundo bem com isso? Então, toda hora que eu ver alguma coisa num circuito, alguma coisa não linear, e eu falar assim, nossa, cara, acho que eu quero aproximar para uma reta. Mesmo que não pareça uma reta, eu falo, eu quero aproximar para uma reta. O que eu vou fazer? Escolhe o lugar onde você quer calcular a reta, pum, faz a tangente lá, tá? Faz a tangentinha lá, vou mostrar aqui, vou fazer. Faz uma tangentinha lá, não precisa ser assim, você vai ver lá, tipo, mais ou menos, aproximada, que é engenharia, velho. Tipo, a gente precisa fazer os projetos de tal forma que os circuitos funcionem, apesar desses erros, sabe, de aproximação e tal, tá? É o projeto que a gente vai chamar de projeto robusto. Mas a gente vai fazendo aqui, vai lidando com isso. Mas assim, cara, traz uma aproximação lá, retinha, calcular 1 sobre R, tem a ver com a inclinação, calcula o R, descobre quando você tem que jogar para cima ou para baixo. E aí bota em paralelo com a fonte corrente. Acabou. Tudo bem? Aí isso, perceba, isso não quer dizer que o transistor é uma fonte corrente com um resistor em paralelo. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando que ele é isso. Eu estou falando que entender ele desta forma vai ser útil em algumas situações. Perceba, eu não estou tentando dizer qual é a natureza da coisa mais complicada. Estou dizendo que tem uma forma mais simples de compreender o comportamento dela. É muito diferente, assim, até é meio filosófico, assim, meio epistemológico esse comentário, mas tome muito cuidado, porque isso vai levando para um monte de coisas que lá na frente, eventualmente, na prática, depois de vocês, alguma hora vai travar, porque o que vocês estão lidando em engenharia, na maioria das vezes, não é sobre a natureza das coisas. Os modelos, as explicações, vocês têm, não tem relação, mas não são a natureza das coisas. Elas explicam comportamentos das coisas em situações determinadas. Tem muita limitação. Então, cuidado para não confundir eu entendo, eu tenho uma forma de entender o comportamento e eu compreendo a natureza daquela coisa. Tá? Seguindo. Opa, professor, mas eu posso pensar naquele mesmo problema ali diferente. Em vez de pensar que eu tenho um resistor, que é essa curva verde passando pela origem, e eu vou deslocar para baixo, eu posso pensar que eu vou deslocar para a direita. Posso pensar que eu vou empurrar assim, certo? Tudo bem? Posso pensar assim também. Tipo, se eu empurrar para a direita, vai dar na mesma, né? Tudo bem?
O que empurra para a esquerda e para a direita? Fonte de tensão. Então, vou precisar juntar uma fonte de tensão com resistor. Só tem duas opções, gente. Para juntar dois dispositivos que tem de dois terminais, só tem duas opções, tá? Ou eu vou botar em série, e aí fica alguma coisa assim, ou eu vou botar em paralelo, que é alguma coisa assim. E aí, antes de eu perguntar qual é e qual não é, deixa eu melhorar um pouco a precisão, porque eu estou usando aqui meio que o desenho, e aí vocês sabem reconhecer o desenho da coisa em série, o desenho da coisa em paralelo, mas cuidado, que série significa que essa corrente é igual a essa corrente. Conexão em série significa a mesma corrente. Cuidado, tá? Cuidado, porque às vezes o desenho não é tão óbvio que nem aqui. A gente vai tratar de situações mais complexas. E às vezes uma coisa está em série, por quê? Porque é a mesma corrente. Mas no desenho não parece tão óbvio. Então lembra disso. Paralelo significa a mesma tensão. Mesma tensão. E aí é meio óbvio pelo desenho aqui, nesse caso. A tensão, o potencial em cima é igual ao potencial em cima nos dois, o potencial embaixo nos dois é o mesmo. Então, mesmo diferente potencial nos dois. Mas paralelo significa mesma tensão. Porque vai eventualmente ter situações aqui também que o desenho não é tão óbvio, tão trivial quanto esse, que hoje para vocês é trivial, mas as coisas estão conectadas em paralelo porque elas estão submetidas à mesma tensão. O tempo todo, assim, tem alguma coisa que faz a tensão ser a mesma o tempo todo. Se isso acontecer, é paralelo. Tudo bem? Tudo bem? Beleza, então vamos lá. Sim. Nessa analogia que o senhor falou, paralelo é a mesma tensão. Não é analogia, isso é a definição. É a definição. Eu vou estar rindo por quê? Não, Só porque eu achei graça, né? Não, tudo bem, eu aceito, mas vai. Paralelo é a mesma tensão. Nesse caso, eu tenho como dizer algo a respeito da corrente. Eu posso dizer que paralelo é a mesma tensão. E a corrente eu posso dizer que é definida, não definida. Ou eu paro por aí. Não tem mais nada, não tem mais nada. Tem que olhar outras informações adicionais aí. Depende, né? Depende. Depende de quais são os componentes. Por exemplo, se você puser essa parada assim, dois resistores aqui, você fala assim, quanto que é a corrente aqui, quanto que é a corrente aqui. Não é que você não tem informação nenhuma, você sabe que é o divisor de corrente lá, você meio que tem uma informação. Você sabe calcular alguma coisa. Mas se tem tensão, pode dizer que tem corrente? Se tem tensão, tem corrente. Eventualmente, você bota a tensão lá e a corrente é zero, mas tem tensão, tem corrente. Tem tensão, aparece corrente. Tem tensão, aparece corrente. Tem tensão, aparece corrente. Não precisa. Hã? É a lei do homem, sei lá. Tem tensão, tem corrente, velho. Meio que isso aí. Tem tensão, tem corrente, velho. Eletrônica é isso. Tipo, você bota tensão, tem corrente, aparece uma corrente. E aí tentar entender que corrente é essa, que tensão é essa. Como é que ela se relaciona. Ok? Vamos lá. Vocês já sabem que é o de cima. Por que não é o de baixo? Porque, olha só, a fonte de tensão vem aqui para mim e fala assim, se essa fonte aqui é V0, cara, essa tensão aqui, que é essa daqui, ó, quando eu estou olhando de fora, bota a caixinha preta aqui, tem um terminal aqui, tem um terminal aqui. Esse V que eu estou controlando é aqui fora, ó. Tudo bem? Opa, esse V aqui fora tem que ser constante. Por quê? Porque a fonte de tensão impõe lá que aquele V seja V0. Independente da corrente que entrar aqui, certo? Que é essa corrente aqui, ó. Então, o de baixo ali vai me dar um gráfico assim, né? Tensão constante depende da corrente. Tudo bem? Então, não é esse aí a solução. E o de cima? Opa, o de cima é esse cara aí, porque na hora que eu fechar aqui uma casinha, na hora que eu colocar uma tensão aqui qualquer, vai aparecer uma corrente aqui que eu consigo calcular.
Eu consigo calcular, olha só. I. Aí agora eu estou no freestyle, não tem anotação aqui, mas... Quanto que esse I que aparece aí? Vamos lá. Esse I não é a corrente que passa pelo resistor? Tá? É a corrente que passa num resistor. Então, I vai ser V, eu vou chamar de VR, é essa tensão aqui, ó, mais, menos, porque entrou da direita para a esquerda. Então, mais é a direita, menos é a esquerda. Convenção passiva de sinais. Tudo bem? Vou chamar aqui de VR, é essa tensão aqui, sobre R. Entendendo que eu conheça o R. Tá? Que a gente vai chamar de R0 aí. Tá? Deixa eu até botar aqui, ó, R0. Já para ir botando a anotação. R0. Beleza, mas quem esse VR é a diferença entre o lado mais do resistor e o lado menos do resistor. Tudo bem? Eu vou escolher uma referência aqui, porque eu preciso de uma referência, né? 0 volts aí no circuito, tá? Vou escolher a referência bem aqui, ó. Só porque vai ficar conveniente. Mas você pode escolher onde você quiser. Tá? Você pode escolher onde vocês quiserem a referência. Tá? Mas se eu escolher do lado de cá, quanto que é a potencial que tem do lado de cá? Ó? V, que é o que eu botei de fora, né? Quanto que é o potencial que tem do lado de cá? V0, que é o que a fonte determina, sobre R. Aí eu te pergunto, vamos lá, ó. Olha essa equação, I é igual a V menos V0 sobre R, onde V é a variável independente, é o X. É o X. Isso aí é equação de reta, equação de parábola, o que que é? Reta, polinômio de primeira ordem, não é? Tudo bem? Todo mundo tá vendo? Quanto que é a inclinação dessa reta aí? 1 sobre E, que é o coeficiente lá do V, né? Que está multiplicando o V. Todo mundo tá vendo? E o quanto que está deslocada essa parada aí? Para cima, para baixo aí, para esquerda, para direita? De V0 sobre R. Tudo bem? Todo mundo ok com isso? Olha lá, tipo, equação da reta, só que agora deslocou. No caso aí, para a direita aí, né? Todo mundo bem com isso, gente? Todo mundo bem com isso? Todo mundo ok? Para isso que vai servir. Modelo de TV não é modelo de Norton. Tudo bem? E aí reparem, pelo que a gente acabou de fazer, você percebe que existe uma equivalência entre eles. Porque olha só, deslocar para a direita e deslocar para baixo é a mesma coisa. Nesse mundo aqui. Então tá vendo? Deslocar para baixo eu fiz o fonte corrente. Deslocar para a direita eu fiz com fonte de tensão. Então se eventualmente eu preciso deslocar de uma forma ou de outra e chegar no mesmo lugar, existe uma equivalência entre as duas coisas. Tá? Que equivalência é essa? É virar aqui e perceber que, aí vocês fizeram lá em circuitos também, mas é perceber que, vocês acham que vocês chamam de transformação de fonte isso aqui lá, sei lá como é que é o nome que vocês chamam isso aqui. É perceber que o R0 que você vai botar aqui é o mesmo, porque é a mesma inclinação da curva, o R0 controla a inclinação daquela reta lá. É a mesma inclinação mesmo R0, nos dois casos. Tá? Esse V0 aqui, tem um I0 aqui, eles estão relacionados por V é igual a RI. Olha o homem aí de novo. O homem. Olha o homem aí de novo. Essa aí é a relação entre as duas coisas. Se você tem um, você tem o R0, você transforma um no outro. Beleza? Por isso que apareceu aqui, ó. V0 sobre R. Esse R aqui é o R0, né? Que, tipo, é o que veio daqui, ó. V0 sobre R. Virou uma corrente. Tudo bem? Pergunta, filho. Fazendo uma analogia de coordenada, por exemplo, eu estou da direita para a esquerda com uma fonte de tensão. E de baixo para cima com uma fonte de corrente, dá, por exemplo, eu seguir o caminho, por exemplo, para a diagonal, para a esquerda, montando circuitos que primeiro vão para a direita, depois para cima. Puxa, aí não faço ideia, né? Teoricamente, peraí, deixa eu pensar. Aí isso é viagem, né, velho? Do tipo, pode devagar, né? Você tá falando assim pra mim, sei lá, se eu tenho um ponto aqui qualquer,
Andar para cá e para cá é fonte corrente. Andar para cá e para cá é fonte de tensão. O que você está me perguntando é, professor, tem como andar assim? Parece que tem, né? Você bota a fonte de corrente e bota a fonte de tensão, as duas. Como é que faz? Uma fonte de corrente em paralelo e a fonte de tensão em série. Com o mesmo resistor? Alguma coisa, sei lá, alguma coisa assim, né? Tipo, Depois eu não sei mais. aí eu não sei, eu também não tô no freestyle, né? Sei lá, alguma coisa assim. Não sei. Tô chutando aqui. Ou assim, ou talvez... Eu não sei, tá? Um talvez. Talvez enorme. Ou talvez assim, né? Assim... Peraí. Com a fonte de corrente aqui. Assim. Alguma coisa assim, eu acho. Vou chutar aqui alguma coisa assim. Ou um ou outro aí, sei lá. Mas assim, não... Aí eu acho que tá indo muito longe. Nunca pensei sobre isso, não. Não sei qual a utilidade, não. Se é que tem. Beleza? Mas você sabe andar para esquerda, para direita, para cima, para baixo e vai para qualquer lado agora. O que aconteceu? Perdi a tela aqui. Por que ficou desse jeito? Alguém conectou no meu... Você conectou a sua tela no meu aqui, não foi não? Não. Essa tela é sua? Alguém em outra sala? Caraca, como é que eu faço aqui, velho? É alguém em outra sala aqui. Mas eu gelei, tá? Gelou, né? Mas sim, vocês querem Porque eu ia falar dessa... Não, eu não consigo controlar a tela dela, só espelha a tela aqui. Ô, e aí, como é que eu faço aqui? Peraí. O professor não tá com o seu AirDrop ligado, não? Não, é outra coisa, é o AirServer aqui, mas... Quando você apertou o botão direito, apareceu fechar a janela. Apareceu? Ixi, agora lascou. Close window. Boa, filho, nunca tinha acontecido isso comigo. Eu nem sabia. Cara, bem útil isso aí, bom saber. Eu não sabia que dava pra fazer isso aí, não. Vamos lá, voltando aqui. Hã? Dá pra zoar. Tudo bem, gente? TV Nan, Norton, blá blá blá. Assim, pra fechar aqui o assunto, e aí eu vou mostrar algumas coisas no simulador e tal. Voltando àquela história da alta impedância, baixa impedância e tal, não sei o que, tá? Olha aqui um negócio. Olha aqui uma parada aqui. Se eu tiver uma situação Não, mas deixa assim porque eu tô filmando, não tô pegando toda a tela. E já vou começar a ficar alternando de janela, aí vai virar uma zona. Se eu tiver alguma coisa assim, ó, tá? Um sistema, um circuito qualquer, e ele responde assim. Tudo bem? Olha só um negócio aqui. Como é que fica o modelo de Norton da parada? Fica alguma coisa assim, né? Fonte de corrente aqui. Qual o valor dessa corrente? O valor que estiver passando aqui, ó. Que é a tensão de circuito aberto. Perdão. Que é a corrente de curto-circuito. Ora, por que é curto-circuito? Tensão igual a zero. Você bota lá a tensão igual a zero, mede a corrente. Corrente de curto-circuito. Por isso você mede ela. Tá? Bota um R0 aqui. Vai aparecer um R0 aqui, certo? Certo? Pergunta. Olhando o gráfico aí. Tipo, não interessa número muito, mas olhando o gráfico aí. Tá bem deitado esse negócio, não tá? Tá bem horizontal, assim. Todo mundo tá vendo? Não tá perfeito, mas tá bem deitado, né? Esse R0.
Esse R0 tem que ser um número grande ou pequeno? Hã? Grande. Porque a inclinação é 1 sobre R. Então esse R tem que ficar grande para poder deitar bastante essa curva aí. Todo mundo bem? Então esse R0 vai ser grande. Então vocês concordam comigo que faz muito sentido, do ponto de vista daquele R0 ali, falar assim, a impedância do circuito, que é aquele R0, tem que ser grande. É grande, porque está muito deitado. Vocês concordam que eu posso entender essa ideia de alta impedância como sendo isso, né? Aquele R0 tem que ser grande. Para poder deitar essa curva aí. É uma forma de entender o termo alta impedância. O termo alta impedância apareceu muito, tá? Tudo bem? Outra forma de entender. Extremamente útil também. Tá? Eu posso entender o seguinte, ó. Tinha uma tensão V1 aqui. Eu posso vir aqui, botar uma tensão V2. E aí eu defini um ΔV. Todo mundo concorda comigo? Meço num lugar, meço em outro lugar. Qualquer lugar lá. Mede um V1, mede um V2. Você determina a diferença entre eles. Você escolheu V1 e V2. Aí você sabe a diferença ali. Tudo bem? Você vai lá, para o V1 tem uma corrente I1, certo? Tem a corrente I1. Para o I2 tem uma corrente I2 aqui. Em resposta àquelas tensões que você colocou. Então, você produz um ΔV, em resposta você obtém um ΔI. Você mede aqui, ó, quanto que é o ΔI. Vocês acabaram de falar que isso aí faz sentido falar que é alta impedância. E o que está acontecendo? Você bota um ΔV, como é que está o ΔI aí? Está grande ou está pequeno? Pô, está pequeno. Então a gente precisa concluir, precisa fazer sentido para vocês que alta impedância significa que eu mexo a tensão e eu não consigo controlar a corrente muito bem. Ou, um pouco mais preciso, eu tenho pouco controle sobre a corrente a partir da tensão. Alta impedância significa isso, eu tenho pouco controle da corrente a partir da tensão. Nota isso. Essa é uma das perguntas da prova lá, não tem nem dúvida questão. Assim, tipo, o que é alta impedância? É pouco controle. É isso aí, cai na prova. Mas coloque na tua mente aí, o que significa alta impedância? Eu mexo a tensão, porque é a única coisa que eu posso controlar, na esperança de tentar controlar a corrente. E aí eu não consigo direito. Ou o meu controle é muito pequeno, é muito precário. É isso aí, alta impedância. Todo mundo tá vendo? Agora olha ao contrário. Pensa que você está mexendo o I. Estava no I1, você vai lá e mediu o V1. Porque está ligado as duas coisas. Botou um e 2, você foi lá e forçou um e 2, mediu o V2. Você botou um ΔI bem pequenininho ali, não foi? O ΔV, o que aconteceu com ele? Ficou maior, né? Aumentou. É a mesma alta impedância, estão vendo? É o mesmo gráfico, é o mesmo circuito, mesmo tudo, mesmo sistema, mesmo tudo. A alta impedância também significa que, a partir da corrente, eu tenho muito controle sobre a tensão. Eu mexo só um pouquinho a corrente, eu boto a minha voz na corrente e ela está bem pequenininha, e aí lá em resposta, a coisa e o circuito faz a mágica dele, produz um montão de tensão lá, mexendo lá. E a minha voz fica grandona, só que na tensão agora. Esse é o princípio de ganho de tensão. Eu ter alguma coisa com alta impedância, eu vou lá, enfio minha informação na corrente, e enfio essa corrente nessa alta impedância. Porque alta impedância significa que eu consigo fazer uma tensão grandona a partir de uma corrente pequenininha. Professor, Sim. então, com a baixa corrente, mesmo com a baixa corrente, você tem o controle da tensão. Variação de corrente, tá? Não precisa ser baixa corrente, necessariamente. Pode ser que meu ponto de operação, lembra a história do ponto de operação? Pode ser que meu ponto de operação seja 1000 amperes. Mas a variação daquele 1000, eu faço assim, 1000 a 1000,00001. E pro outro lado eu faço até 1999,9999. É uma variação pequenininha. Mas na
Mas a corrente está grandona lá, né? A corrente lá, o ponto de operação está grandão. Cuidado para não confundir essas duas coisas. Tudo bem? A variação pequenininha, por isso que eu estou chamando de delta. A variação pequenininha em torno do ponto de operação que você escolher, que pode ser muito, pode ser pouco, isso depende de outras coisas. A variação de corrente pequenininha produz uma variação de corrente grande. Em torno também pode ser uma tensão pequena. Aqui, ó, onde está o meio aqui. Pode ser pequenininho, pode ser negativo, pode ser positivo. Depende do ponto de operação. Você escolheu. Beleza? Pergunta, filho. Professor, eu ainda não entendi por que do alta. O que é alta? Porque o resistor é grande, não é? Você acabou de falar que tem que ser um resistor, um R0 grande. Para inclinar para baixo. A alta impedância. Você aceitou essa explicação? Porque a outra explicação que eu tenho é tipo assim, por que seu nome é Edil? Pô, sei lá, minha mãe olhou pra minha cara e falou, é a cara do pai, eu vou chamar de Edil também. Tipo, você entendeu? Assim, é isso, tipo, por que chama alta impedância? Porque alguém olhou pra cara desse negócio e falou, dá um nome bom, né, alta impedância. Sabe, foi mal, mas é... Por que esse significado é para alta e não baixa? Porque é assim. Sei lá, Deus quis, cara. Não tem um, assim. Porque você concordou que muito inclinado, para ficar bem inclinadinho para baixo, o resistor tem que ser grande. Então é alta alguma coisa. Impedância. Impedância é a generalização da resistência. Eu tô tentando melhorar aqui a coisa, mas a resposta tecnicamente correta é alguém olhou para cara desse negócio e falou, eu vou chamar isso aqui de alta impedância. Tá? Isso assim. Todo mundo ok com isso? E a recíproca, gente... Foi mal, cara. Por isso que vocês gostam de ter aula comigo, né? Porque eu sou sincero, né? E a recíproca, gente? Vamos lá, olha aqui, ó. Você chega lá, olha alguma coisa e tá meio que assim. Se fizer lá o modelo. Normalmente, ó, já vou dando meio que a gente acabou de ver aqui há minutos atrás que... Tem uma coisa errada aqui. Minutos atrás que não importa muito se você faz modelo de TV, não, você consegue andar de um lado para o outro, não importa muito, um com o outro. Mas no mundo real, assim, os engenheiros, ele importa. Tá? É aquela mesma coisa que você escrever lá 1000 ohms e escrever 1 kΩ. Na real, tipo assim, na teoria, é a mesma coisa, né? São só duas formas de dizer a mesma coisa. No mundo real, como a gente se comunica aqui, os seres humanos, tá? Faz diferença. Se você virar para mim, escrever em algum lugar, professor, isso aqui é 1000 ohms. Eu vou falar para você, cara, não é assim que você se comunica comigo. É 1 kΩ. Não existe 1000 ohms aqui para mim. Tudo bem? Eu vou falar isso para você. Eu não vou te dar zero numa prova, não vou tirar ponto nem nada, mas eu vou falar, cara, isso não existe 1000 ohms. Existe 1 kΩ. Não existe 0,1 ampere. Existe 100 miliamperes. E por aí vai. Tudo bem? Por quê? Aí tem uma praxis aí associada, tem quase uma sociologia da forma como a gente se comunica com o engenheiro. Então vai aprendendo essas coisas. Quando a gente está falando de alta impedância, é mais normal, é mais natural, não agora para vocês, mas vai ficar alguma hora, eu espero, mas é para ser mais natural para vocês pensar aqui, tá? No Norton mesmo, na fonte corrente. Por quê? Porque a alta impedância, olha o gráfico, parece com a fonte corrente, né? Que é toda horizontal. Então, a gente vai lá e usa a fonte corrente para modelar. Nesse cara aqui, ó, que está mais vertical, a gente tende a pensar mais na fonte de tensão. Tende a pensar que isso aqui é mais parecido com a fonte de tensão. Apesar de que tanto faz, né? Tipo assim, a gente acabou de ver que você modelar com Norton, com TVNAN, tanto faz. Mas na praxis não faz tanto, não. Tipo, faz diferença. Tudo bem? Então, considerando isso, se eu vier e fizer isso aqui, tem um R0 aqui, tem um V0 aqui. Esse R0 aí tem que ser grande ou pequeno? Pequeno. Todo mundo concorda? Tem que ser um número pequeno aqui. Por quê? Porque é para inclinar bastante aquela curva lá para cima, assim, bem vertical, né? Não concorda? Quanto que é o valor desse V0 aí? Quanto que é o valor? É que na gravação não vai aparecer a mímica, não é? Quanto que é? É o ponto onde cruza esse eixo aqui, é o V0 aqui. Nesse lugar aqui.
Até por isso é mais fácil pensar na fonte de tensão assim, tá vendo? Que é mais fácil identificar onde que tá. Porque se você botar a fonte de corrente, você vai precisar estender essa para até lá embaixo lá e ver onde é que cruza. A mesma coisa aqui, ó. Você vai precisar estender esse negócio lá no menos não sei quantos 1000 volts aí, é mais difícil. Tipo assim, por isso. No fim das contas é por isso. Tá? Não é porque é tipo, porque aqui é assim, alguém escolheu que o outro é assado. Não, é porque na prática não é fácil de determinar os parâmetros. Só é isso. Tá? Então vocês concordam comigo que aquele R0 tem que ser um número pequeno. A gente vai chamar isso aí de baixa impedância. Tipo, um R0 é um número pequeno. Quanto? Não sei, mas é pequeno, certo? Todo mundo concorda com isso? Então é baixa impedância. Qualquer coisa que acontecer aqui significa baixa impedância, certo? Aí faz a mesma análise que a gente fez em cima ali. Você mexeu aqui um pouquinho na tensão. Estabeleceu um ΔVzinho. A corrente ficou assim, né? Ó. Um ΔI grandão, ou bem maior que o ΔV. Percebam, tem um fator de expansão aí. Você entra com ΔV, sai um ΔI maior que o ΔV. Aumentou, certo? A gente já concordou que a gente vai chamar isso de baixa impedância, porque o R0 é pequeno. Porque parece com a fonte de corrente, parece com a fonte de tensão. Porque parece com o curto-circuito. Está bem inclinado assim, bem vertical a curva ali. Baixa impedância, baixa resistência. Baixa impedância, nada de resistência. Beleza? Então o que significa baixa impedância? Uma outra leitura. Ora, significa que se eu mexer na tensão um pouquinho, vai mexer muito a corrente. Vai produzir em resposta muita variação na corrente. Eu consigo controlar a corrente a partir da tensão. Perceba, eu tenho muito controle sobre a corrente, eu consigo fazer ela mexer muito, mesmo mexendo só um pouquinho na entrada. É isso que significa baixa impedância. Tudo bem? Que vai ser algo que a gente vai usar depois, que vai ser o princípio do transistor. Tá? Vai ser o princípio do transistor. A gente vai usar essa ideia aí de baixa impedância mais generalizada. Porque pensa só, baixa impedância significa alta condutância, né? Que é o contrário, né? Baixa impedância significa alta condutância. E a gente vai analisar lá no transistor depois a transcondutância dele. Que é justamente a informação sobre bota tensão de controle, o que acontece na corrente controlada, na corrente que ele produz. Eu quero controlar muito a corrente a partir de pouca tensão. Então o que eu quero? Muita condutância, que é isso aqui. Só que muita condutância é baixa impedância. Tudo bem? Tudo depende do que eu quero controlar. Se eu quero alta impedância ou baixa impedância, depende do que eu quero controlar. Eu quero controlar tensão de alta impedância, certo? Por quê? Porque aí eu controlo muita corrente, muita tensão a partir de pouquinha corrente. A alta impedância. Quando eu quero controlar a corrente, eu preciso de baixa impedância. Tudo é um dual do outro, funciona ao contrário, assim. A tensão com a corrente e tal, tudo quanto é lugar aqui em eletrônico. Tudo bem? E aí, da mesma forma, a última leitura que você pode fazer é, você colocou um ΔI e olhou o ΔV, só que o ΔV encolheu. Isso quer dizer que você não consegue controlar a tensão a partir da corrente. Percebam que tem um efeito, eu vou chamar de não linear, tem uma certa não linearidade nessa coisa. Não linearidade no seguinte sentido, e por falta de uma palavra melhor, tá? Que provavelmente existe, provavelmente há e eu desconheço, mas no sentido de... Repare que o tempo todo eu estou pensando que tem uma entrada que é processada por uma função que produz uma saída. O tempo todo eu penso num bloco, nesse inglês, que está em inglês na minha cabeça, systems thinking, assim, tipo, de isolar a caixa preta, e a caixa preta recebe informações de entrada, e ela faz alguma coisa com isso e produz saídas. E ela tem interface de entrada e saída. Perceba que essa interface, ora eu falo assim, é a tensão que é a entrada e a corrente é a saída. Ora eu falo, a corrente é a entrada e a tensão é a saída. Porque eu escolho lá no meu circuito. Como que eu vou enxergar cada coisa? Tá? É extremamente útil você pensar nas coisas como são duas variáveis. Você pensa, uma é entrada e outra é saída. Uma é a causa, a outra é a consequência. Só que,
Você pode escolher quem é a causa e quem é a consequência. As leis do circuito, o que elas te dão são relações entre a tensão e a corrente. Se você diz que a tensão é a causa e olha a corrente como uma consequência, como uma saída de alguma coisa, você tem as relações entre elas. Isso te dá uma compreensão sobre aquilo. Se você entende ao contrário, você entende que a causa é a corrente e que você quer controlar a corrente, ou que você tem controle sobre a corrente e quer ver o que é o circuito, quer usar o circuito para processar e produzir tensão, a tensão é a consequência, as leis do circuito te dão relações entre tensão e corrente. Do mesmo jeito. Só que você escolheu ver a mesma coisa de uma forma diferente. E aí isso aí vai te permitindo montar os bloquinhos na cabeça. Porque no fim das contas, repara que, olha que coisa, olha que engenharia é um negócio meio louco, Fred, quando eu paro para pensar, tá? E eu fico pensando nessas coisas assim, mais do que eu deveria. Provavelmente. Por isso que eu sou professor, e por isso que vocês vão ser engenheiros, e não professores. Mas olha só o negócio aqui. Toda vez que a gente fala assim, projeta aí alguma coisa, você meio que é levado nas discussões a pensar nessas caixinhas. Tem uma entrada, é bem computacional nesse aspecto. Tem uma entrada, tem uma caixinha que processa e produz uma saída. Aí essa saída vai para a próxima caixinha, para a próxima caixinha. Aí você vai montando caixinha, bloquinho, diagrama de blocos e não sei o que, essa coisa. Você é levado a pensar nisso. Que é uma forma de pensar não conservativa. Tem uma coisa que é a causa, outra coisa é a consequência e acabou. Só que as leis naturais aqui, ó, que a gente usa para, de fato, fazer as coisas, os circuitos, o eletromagnetismo. Aqui, basicamente, é eletromagnetismo, né? E circuitos é uma leitura disso. As leis não são não conservativas, elas são conservativas. Tá? Você não tem uma coisa que é a causa e a outra é a consequência. Você tem duas coisas e elas estão relacionadas. E existe uma relação de conservação de alguma coisa entre essas variáveis aí. No caso aí, conservação de energia. A nossa conservação aqui na nossa engenharia. E outras conservações secundárias aí, de carga, que é de massa, na verdade, que é de energia, na verdade. Tá? Tem uma relação de... Mas assim, nada te impede de mexer o potencial e ver o movimento, ver o fluxo lá em eletromag. Mas nada te impede de mexer no fluxo e ver a potencial que aparece. Não importa o que você vai mexer. Tá vendo? Você pode usar uma coisa como entrada ou como saída, você escolhe. E aí esse é um negócio que eu acho meio doido, assim, porque por um lado as leis naturais aqui elas são conservativas. Por outro, na hora que a gente vai pensar na engenharia, no projeto, na parada, a gente pensa de forma não conservativa. É meio louco, assim, essa parada. Talvez eu viajei demais pra mente de vocês ficaram tão quietinhos, velho. Diga. Professor, eu posso fazer essa mesma análise, por exemplo, daquele gráfico de baixo, Pode fazer tudo que você quiser. usando o circuito de cima com o R0 muito baixo, por ser o equivalente? Pode fazer do jeito que você quiser. Mas funciona dessa forma que você Sim. falando? Por que a gente não usa o Norton para o sistema de baixo e o TVNAM para o sistema de cima? Por que a gente não faz? Porque é mais difícil de determinar os parâmetros, só isso. O V0 e o I0. Por causa da escala do gráfico. O I0, olha aqui, ó, aqui em cima, se eu usar um TVNAM aqui, eu preciso de um V0, não do I0. Cadê o V0? O V0 é a extensão da parada lá onde essa curva cruzar com esse eixo aqui, ó. Só que tá fora da escala, não estou nem mostrando a escala do gráfico, entendeu? Aí não daria para fazer essa... Começa a ter uma dificuldade técnica. Você pode pegar lá no simulador e falar, não, me mostra mais para trás, assim, sabe? Mas começa a ficar ruim, né? Começa a ficar fora de escala as coisas. Você não quer essas coisas. Você não quer isso para sua vida. É uma convenção só, né? Não é convenção. No final das contas, você fala assim, cara, eu posso fazer assim, posso fazer assado. Se eu fizer de um jeito... Aí eu tenho que mexer aqui, tenho que mexer ali, tal, não sei o que e tal, e os gráficos ficam tudo feio, e depois fica todo mundo me olhando de cara feia. Aí se eu fizer desse outro jeito aqui, é o jeito que todo mundo faz. Qual jeito você vai fazer? O jeito que todo mundo faz, os dois funcionam. O jeito que todo mundo faz é o que você vai fazer. Pronto. É o jeito fácil. Não quer fazer o caminho difícil, velho. Tudo bem?
Todo mundo bem? Todo mundo bem, gente? Isso parece mó besteira aqui, assim, besteira, assim, né? Tipo, assim, pô, professor, eu pensei que eu ia assistir aula de eletrônica, não de circuitos. Pode confiar em mim, filho. Isso aqui, tudo que eu tô falando aqui, isso aqui é eletrônica, velho. O que a gente vai fazer a partir da aula que vem é falar assim, tem um troço aí que a gente chama de transistor. O que a gente vai fazer é, olha só, aqui nesse pedacinho, nessa situação, parece com isso. Aí, um desses. Nessa outra situação, parece com aquilo. Vamos juntar dois transistores aqui. Olha só que curioso, o gráfico da composição dos dois parece com a fonte de tensão. Nossa, é isso que a gente vai ficar fazendo. Então, vocês precisam compreender isso aqui. Porque, de novo, vou repetir. O circuito que a gente vai fazer não é a fonte de tensão com o resistor. É uma composição de transistores mesmo. E, de novo, o que a gente vai estar fazendo não é explicar a natureza dele. A natureza dele é dada lá pelas equações não lineares, lei de Kirchhoff, é um pouco infernal assim resolver a parada. Mas tem o simulador para isso, para você. Ficou? Mas qual é o lance? É útil pro projetista eu ter algum modelo mental. Porque o simulador resolve a conta para mim. Mas ele não fala assim para mim, tá bom, eu quero que tal coisa aconteça, o que eu preciso fazer? Ele não tem IA para fazer isso. Pergunta lá pro ChatGPT então, velho. Pede lá pro ChatGPT, por favor, projeta para mim um amplificador operacional com ganho de não sei quanto, com produto ganho banda disso, com ruído tal, com PSRR não sei quanto, com CMRR não sei quanto, você vai escolhendo os números lá, na tecnologia tal, e eu gostaria também, se possível, que ele gastasse no máximo tanto de energia, e ele tivesse a excursão assim. Pede lá pra ele, filho. Aí, eu nunca fiz, mas agora você me deixou curioso. Você me deixou curioso, sacou? E eu acho que ele vai, não sei, eu vou nem chutar o que ele vai fazer. Tudo bem? Sim? Qual que é a diferença de circuitos que o senhor falou para eletrônica? Não tem diferença. É a mesma coisa. Circuitos elétricos é eletrônica. Ou, obviamente eu falo isso, eu tô puxando a sardinha, não, porque assim, eu gosto de pensar que o que eu estudei é eletrônica. E aí, então, tudo que eu acho que é eletrônica, eu chamo de eletrônica. Você pode argumentar o contrário, você pode falar, eletrônica é circuitos. Pode ser. A teoria de circuitos elétricos apareceu antes de ter, de fato, dispositivos, circuitos eletrônicos, como a gente conhece hoje. Por outro lado, historicamente, primeiro teve os gadgets. Primeiro tinha alguém lá, fazia umas volta lá, sei lá, os caras que eram tipo meio mágico assim, no começo do século XX. O bicho pegava, fazia uma bateria gigante, aí eles juntavam os fios, faziam fazia umas faíscas, pegava um negócio, juntava lá e brilhava assim o ferro, sacou? Já tinha as coisas, circuitos físicos no mundo material antes da teoria. Então, assim, querendo ou não, quem é eletrônico é circuitos. Circuitos veio da teoria de circuitos elétricos, network theory. É uma teoria muito específica, assim, que apareceu, matemática e tudo. Entendeu? O pessoal lá de potência, eles não... O pessoal de potência não fazem eletrônica. Eles não fazem eletrônica. Eletrônica é usar propriedades do elétron, que são muito específicas, da física dos semicondutores, da física ali, da matéria ali, a eletrônica é a grande aplicação da física quântica, mecânica quântica. É a aplicação. Se alguém perguntar para você um dia, para que serve usar a física quântica? Para eletrônica. Para quem? Para quem? Para morena? Que morena? Sai da aula de inteligência artificial, o professor fala lá, fazer aula de inteligência artificial, aí você fala pra morena lá do lado que ela vai gostar.
Achei engraçado. Fala pra Morena, então. Tipo assim, pra que serve física quântica? Pra fazer eletrônica. Você faz isso, eu faço. Tipo assim, que é o que a gente tá fazendo aqui, sacou? Mas repare, física quântica veio depois da teoria Network Theory, né? Teoria de redes, essa teoria de circuitos. Tudo bem? Mas física quântica permitiu a gente produzir os dispositivos no mundo material. Então, assim, vamos lá, segue aqui para eu fechar aqui a conversa, tá? Eu ia simular aqui a parada, mas olha só aqui, vamos direto para o último aqui, para eu explicar duas coisinhas aqui para vocês. Do lado, vamos com calma aqui. O circuito de TV não é uma coisa assim, né? A fonte de tensão em série com o resistor. Fonte de tensão em série com o resistor. Beleza? Aí repare, para eu fazer esse gráfico que eu estava fazendo aqui, ó, VI desse circuito, repare, o gráfico é V é o que eu controlo, I é o que o circuito produz. Para controlar o V nessa coisa aqui, o que eu faço, velho? Eu meto uma fonte de tensão, porque a fonte de tensão não serve para controlar a tensão. Tudo bem? Então, começa a levar isso aqui. Sexta-feira agora tem aula. Sexta-feira amanhã, né? Amanhã eu vou dar aula disso, que é para eu poder falar do simulador, com mais detalhes, as análises, para tudo. Mas olha só um negócio aqui. Para que serve a fonte de tensão no simulador? Não é porque no teu circuito vai ter uma fonte de tensão. Serve para você controlar a tensão em algum lugar. Se você precisa controlar a tensão em algum lugar, você vai lá e bota a fonte de tensão. Acabou a conversa. Obviamente que, se eu estou fazendo lá o projeto de chip e tal, não sei o quê, em algum momento eu preciso tirar essa fonte de tensão daí, porque eu não consegui implementar a fonte de tensão com os dispositivos que eu tenho à disposição. Aí eu preciso fazer alguma maracutaia com transistores, com resistor, coisa que substitua a fonte de tensão. Tudo bem? Mas no sentido de, vocês vão ver que eu vou enfatizar muito isso aqui com vocês. O livro, a gente vai estudar os circuitos que estão no livro. Alguns circuitos específicos que estão no livro. Textbook mesmo. Só que o livro ele fala assim, eu tenho esse problema aqui. Esse circuito resolve a parada. Tem 10 transistores lá enfiados lá no meio lá. Aí tem um parágrafo falando, esse transistor faz isso, aquele transistor faz aquilo, blá 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 blá, aí você fica assim. Beleza. Você pode até entender o funcionamento, a operação do circuito. Mas o que você fica sem entender é como diabos o cara chegou nessa parada? Como que o cara teve ideia de fazer esse circuito aí? Tem tudo, mas assim. Normalmente no artigo também não é tão comum assim você explicar o racional que você usou para chegar lá na parada. Normalmente você tá aqui a solução, funciona assim. Sacou? Vocês vão ver que eu vou enfatizar muito com vocês essa coisa de como é que eu saio de um lugar e chego no outro? Como é que eu chego nesse circuito aqui a partir do zero? Ou a partir dessa outra coisa que eu já conheço, que começou do zero em algum momento? Eu vou enfatizar muito esse tipo de raciocínio com vocês. Esse tipo de exposição com vocês. Porque a minha esperança é que vocês fiquem um pouco mais independentes depois. Não só de, eu sei analisar o circuito aqui e tal, está no livro. Tá, mas em uma situação que você precisa projetar um circuito, tipo, cara, como é que você começa? Como é que é o processo, sabe? A minha esperança é dar um pouco de exemplos assim, para vocês ao longo do semestre, no contexto de circuitos. Tá? Mas uma das coisas que batata. Tô lá nesse processo. Aí você pensa assim, cara, eu precisava controlar essa tensão aqui. Mete a fonte de tensão, velho. Aqui agora, no primeiro momento. E aí faz o projeto. Tá a fonte de tensão aqui. Beleza, pronto. Fiz funcionar. Mas tem umas fontes de tensão aqui no meio. Agora eu preciso tirar as fontes de tensão. Aí é um outro problema. Você já sabe o que tem que acontecer no seu circuito. Tá? Então vai pegando essas coisas. Aí funcionaria mais ou menos naquela ideia que você falou de um bloquinho, eu pegaria um bloquinho. E aí a gente vai vendo. Tem algum bloquinho desses aí que eu fui vendo no passado, que eu fui entendendo no passado, que faz essa função que eu quero? Não tem, mas tem um outro que faz isso. Será que eu consigo pegar isso e juntar com esse outro para fazer tal coisa e tal? Aí você vai especulando e vai fazendo. Tudo bem? Mesma coisa aqui, ó, embaixo. Fonte corrente, resistor e tal.
Aí vamos lá, de novo. Professor, tem uma fonte de tensão aí. Essa SV load 2 aqui, que na verdade era para eu chamar de... É o V, a entrada. Eu ia chamar de V input, sei lá. Tá? Usei o nome ruim. Esse cara aqui está aqui para controlar o V lá do gráfico. A entrada do V do gráfico. Beleza. Esse aqui está aqui para eu conseguir medir corrente. Porque olha só o negócio aqui. Na hora que eu fizer a simulação e eu quero medir a corrente que está vindo entrando na caixinha tracejada aí que está marcada aí. Que é o modelo. Eu quero a corrente entrando aqui. Porque o V está aqui positivo, está positivo aqui, tem que entrar a corrente. Para eu poder plotar o gráfico na convenção passiva de sinais. Aí o... Esse veload aí é um medidor? É a fonte. Esse aqui é uma fonte. A fonte que eu vou controlar mesmo. Tá? Baixo também? Esse aqui, sim. Esse aqui vai servir para eu medir. Repare que eu botei tensão igual a zero. Então ele não interfere na tensão. Ele deixa passar qualquer corrente, né? Fonte de tensão. Né? A fonte de tensão fala isso? Fonte de tensão igual a zero. É um curto-circuito, né? A simbologia que eu estava... O veload é um VI. O veload é a fonte. Vai produzir, de fato, a tensão. Eu vou usar o nome ruim. Oi? Vai servir como um amperímetro. Isso. Mas é a fonte de tensão também, ó. Olha o desenho. Mas e aí isso é o negócio, Fred. Olha só o negócio aqui. Quando a gente fala curto-circuito, na cabeça de vocês automaticamente vem assim, fio. Eu já sei disso, não precisa me falar. Vem fio. Tem que botar um fio aqui e outro ali. Uma ponta aqui e outra ali. É isso na cabeça de vocês. Mas eu enfatizei, assim, a linguagem que eu uso não é à toa. Curto-circuito não é fio. Alguma hora vocês vão falar, curto-circuito é um fio. É ligar um fio aqui e ali. Alguma hora eu falei isso? Não falei. Como é que a gente define o curto-circuito? Tensão igual a zero. É muito diferente de um fio. O fio, eu tenho esperança de que faça tensão igual a zero. De que ele deixe passar a corrente lá por ele. Mas qualquer outra coisa que eu enfiar lá, que forçar a tensão igual a zero, e deixar passar a corrente, qualquer corrente, curto-circuito. Não é exatamente o que a fonte de tensão de 0 volts faz? Opa, eu posso enfiar ela aqui. É igual o fio, funcionalmente. Mas do ponto de vista do simulador faz muita diferença, porque ela permite eu clicar aqui e medir a corrente que passa pela fonte. Enquanto que no fio, no simulador, não faz sentido falar em corrente passando pelo fio no simulador. Corrente passando pelo fio é um fenômeno distribuído. O simulador ele só simula fenômenos discretos, né? Concentrados. É outra conversa. Não é um simulador eletromagnético isso aqui, é muito mais simples. Distribuído porque está acontecendo a distribuição de campo numa geometria. Ou fluxo de cargas numa geometria. Ele restringe as variáveis, né? Aí ele restringe as variáveis desconsideradas. Aqui é um caso particular da teoria eletromagnética. A teoria eletromagnética é para o caso distribuído. Em todos os pontos do espaço você pode definir um potencial e um fluxo elétrico. Em todo ponto do espaço. Aqui não. Aqui você só define os potenciais e os fluxos nos dispositivos. Aqui, ó, tem um potencial aqui, a tensão em cima do resistor. Aqui tem um fluxo. O resistor, aqui para o simulador e para a teoria que a gente está tratando de circuitos elétricos, o resistor, a fonte de tensão, esses componentes todos, ele é a mesma coisa que o professor de física virava para tu e falava, pensa num avião voando. Aí a gente quer fazer o cálculo de força. Tem um avião, é uma parada grande, toneladas. Aí o cara fala assim, aí vai lá no quadro e desenha. Vamos considerar que o avião é um ponto no espaço. Não era assim? Uma vaca é um ponto no espaço. Uma vaca esférica no vácuo. É aquelas coisas de física. Aqui é a mesma coisa. Esse resistor é um ponto. Num espaço muito louco que é de tensão, que é esse espaço do mundo eletromagnético. Não é o espaço físico aqui que a gente se movimenta. Se fosse físico, para cada ponto perto do resistor no fio, seria um valor diferente. De tensão e de fluxo, potencialmente, sim. E no mundo real é assim. No mundo real, tem o fiozinho lá passando, em cada ponto tem um potencial, que você pode associar,
E um fluxo que pode ser diferente, inclusive, porque quando é um tubo, assim, pensa em um tubo, aí tá lá a corrente passando. Aí já começa uma coisa, se vocês estudarem esse eletromagnetismo, se esse tubo for condutor, o fio, as cargas, elas se concentram todas na periferia, né? Não tem carga lá dentro do material condutor, tem zero carga lá dentro. Toda a condução é pelicular. No condutor, deixa eu assim, ideal, perfeito. Aí você começa a ser um negócio do tipo, se eu fizer uma fatia assim, ó, e ver os fluxos, bem no meio do fio, o fluxo é zero. A corrente bem no meio do fio é zero. Em algum lugarzinho na periferia, a corrente não é zero. É doido, né? Nunca tinha pensado nisso, né, filho? Mas, velho, que seja assim. Mas assim, que seja. Pergunta, Léo. Você pode, toda vez que for curto-circuito, você pode pensar no fio, você pode pensar no resistor de 0 ohms, você pode pensar na fonte de tensão de 0 volts. Podia botar também, tipo... É porque eu acho que aí tem detalhes de como o simulador funciona lá e os algoritmos de resolução das matrizes, da parada toda. Eu posso estar enganado nisso hoje, mas historicamente se convencionou fazer com a fonte de tensão porque ela é mais estável lá no método numérico. Agora, não tem uma explicação muito melhor para te dar do que isso. É assim que todo mundo faz, basicamente. Tá? E outra coisa, fonte de tensão, ela determina a tensão independente da corrente, não é? Isso é importante, porque isso te permite fazer coisas desse tipo aqui. Ó, do lado esquerdo, eu copiei o circuitinho do lado esquerdo aqui, o TVNAN. Do lado direito, eu copiei o circuitinho do Norton lá com o medidor. Só está espelhado aqui, mas é igualzinho. E aí eu estou drivando os dois com a mesma tensão, vocês estão vendo? Drivando, tipo, produzindo a excitação dele com a mesma fonte. Por quê? Porque a fonte de tensão não se importa do tanto de corrente que vai vir um pouco de corrente para cá, vai vir corrente para cá. Quando só tem o do lado esquerdo, tem uma corrente. Quando eu boto mais circuito, mais corrente que a fonte precisa fornecer. Tem que ser meio natural assim para vocês. Só que a fonte de tensão não se importa, cara. Tipo, quando você me pedir, eu te dou. Só te importa a tensão, tá? Aí você simula a parada, aí você pode olhar a coisa do tipo assim, ó. Vou olhar a corrente que está entrando lá no TVNAN. Cadê? Tá aí. Cadê o grid? O zero tá bem aqui, ó. Tá bem aqui o zero. Percebam lá na escala. Tá? Então repare. Reta, deslocado, nesse caso aí, para baixo. Esse é o gráfico aqui desse circuito de TVNAN. Repare que, ó, na convenção aqui que eu estou fazendo, ó, mais em cima, menos embaixo, se eu botar a fonte de tensão positiva, ela puxa para a direita. Fonte de tensão puxa para a esquerda e para a direita. Nesse caso aqui, a fonte positiva puxa para a direita. Vocês estão vendo? Tá? Se o zero está aqui, a parada andou para a direita. Opa! E o Norton? Repare, é a mesma impedância que eu botei aí, né? 1K, 1K. Fiz V igual a RI, onde o V 5, o R é 1K, dá 5 mili. Tudo bem? É o valor dessa corrente aqui. Ok? Aí eu quero olhar quanto que a corrente está entrando nessa caixinha aqui do Norton. Por isso que eu botei o medidor aí, porque senão começa a complicar, porque aí eu teria que pegar essa corrente, ir lá na calculadora do simulador e somar as duas. Tá vendo que dá mais trabalho? Tá? Por isso que, eventualmente, eles vão fazer esse tipo de coisa. Bota um negocinho aqui que aí você só clica e já está calculado. Sacou? Tá? Vamos pegando esses macetes aí. Eu vou, na medida do possível, fazendo. Vocês vão ver eu fazendo essas coisas aqui. A primeira vez que você vê alguém fazendo essas coisas aqui, parece que tá roubando. De algumas horas aí, vocês vão enfiar um resistor negativo lá, porque o simulador, ele não se importa se eu vier lá no resistor e falar assim, é menos 1K. Ele não se importa. Ele vai lá, vai calcular e vai fazer alguma coisa com isso. Vai calcular e vai dar certo. Ele não se importa com eu chegar lá e botar um capacitor em algum lugar e falar, menos 10 microfarad. Ele não se importa, ele vai calcular os polos zero, a parada toda.
Beleza? Ele vai fazer a parada toda. Óbvio que na hora que eu vou lá no chip e preciso fazer um capacitor de menos 10 picofarad, daí eu tenho um problema. Sacou? Mas é bem útil a gente ter essas ferramentas que eu posso fazer no simulador e que eu não consigo fazer no mundo real, porque aí no simulador eu consigo brincar mais nele, mexer nas coisas e falar assim, ah, é isso que tem que acontecer. Ah, descobri o que eu preciso que aconteça. Agora, porque aí, quando você descobre o que acontece, não vou dizer que é fácil resolver. Mas pelo menos agora você sabe onde você tem que chegar. O difícil é a gente começar um negócio, a gente nem sabe onde tem que chegar. Tipo, cara, como é que resolve? Faço a menor ideia. Sacou? Aí é difícil o negócio. Mas olha lá, ó. Pum, medir. Reparem que ó, na minha convenção aqui, ó, tá vindo para baixo. Menos 5, isso, igual a água. Menos 5, que é para deslocar para baixo. Não era assim que eu falei? Eu não sei se é o que eu falei, mas é o que dá certo. Para deslocar para baixo. Tudo bem? E reparem lá, ó, a equivalência aí, vocês estão vendo aí, o simulador, ele segue a mesma lógica que a gente está seguindo aqui. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Beleza. Amanhã eu vou falar um pouco sobre como é que funciona o simulador em si. Então venham na aula. E vou fechar essa ideia aí mostrando aqui, ó, no caso, uma curva não linear, de um dispositivo não linear, que é o que a gente vai tratar, é o nosso tijolo aí, é um transistor. E aí eu estou modelando, olha lá, ó, tem uma curva verde que é uma coisa não linear. E aí olha lá, o que a gente acabou de fazer. Uma coisa azul, que é uma reta. Que é reta mesmo, eu fui lá, botei uma fonte de corrente, botei um resistor. Eu nem calculei nada, tá? Eu só fui lá no gráfico do verde, falei assim, ah, eu vou mostrar isso pra vocês. Eu botei um cursor aqui, botei o cursor ali, aí eu meço a inclinação. Aí eu falo, beleza, agora a inclinação, o inverso disso é a resistência. Aí eu vejo mais ou menos quanto é, boto lá no meu resistor. Aí eu olho e falo assim, ah, beleza, agora eu tenho que subir e descer a curva aí. Ah, boto a corrente lá. Normalmente o que eu faço, eu meço um ponto aqui em algum lugar de corrente, aí eu boto lá a corrente, aí eu, pum, aí faço uma primeira simulação, aí tá meio errado. Aí eu falo, beleza, tá errado pra cima ou pra baixo? Ah, tá errado pra cima. Então tá bom. Pra diminuir o que eu faço? Ah, tem que mexer em tal parâmetro na coisa. Aí eu vou mexendo até ficar mais ou menos onde eu quero. O vermelho é a mesma coisa. Eu fui lá e falei, ah, isso aí é um TVNAN. Tá mais inclinado para cima, né? A ideia, tá mais inclinado para cima, vou pensar num TVNAN. Então eu boto na fonte de tensão. Aí já adianto lá. Vocês estão vendo que tá passando pelo zero, gente? Ou se não tá no zero, tá muito pertinho do zero. Quanto que é essa tensão do TVNAN? Zero. Fácil, né? Aí, como é que é a inclinação? Vai lá, mede 2 pontos com o cursor, vê a inclinação mais ou menos onde eu quero, inverte a parada, pronto, dá lá a resistência. Não precisa ficar fazendo um monte, porque tem uma calculadora cabulosa aqui. Vocês vão usar muito essa calculadora aí. Beleza? Isso é o que a gente vai ver amanhã, falar mais de simulador, as análises que ele permite fazer, né, os tipos de simulação que ele permite fazer, eu vou explicar isso tudo, a coisa toda. E vou mostrar um pouquinho, não muito, mas um pouquinho o que acontece por debaixo do pano, porque cada simulador tem uma casca diferente, assim, o lugar que você desenha, a coisa, a cara dele, a interface gráfica. Mas todos eles seguem mais ou menos o mesmo processo. Tem a interface gráfica que você desenha e ele faz alguma coisa com esse desenho, e aí essa alguma coisa é mais ou menos comum a todos os simuladores que são baseados no SPICE. O SPICE é a linguagem, tá? Esse alguma coisa, se você entender um pouquinho, você consegue sair de um simulador e para o outro e carregar seu circuito junto com você. Tá? É isso que eu vou mostrar um pouco para vocês, que isso é bem útil. Bom descanso para vocês. A gente